Nunca o Congresso Nacional agiu tanto contra os interesses dos brasileiros. Nunca os representantes do povo se venderam tanto e tão escancaradamente a um governo odioso e odiado. Nunca a Câmara e o Senado deram tanto as costas ao país como hoje. Não à toa, a rejeição popular a este Congresso atingiu seu maior índice na história recente do país. Pesquisa Datafolha, publicada nesta quarta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, indica que 60% dos brasileiros consideram ruim ou péssimo o trabalho de deputados federais e senadores. Reflexo direto do completo desprezo e do total desleixo com que os parlamentares têm tratado os que os elegeram. Congresso que tem constantemente votado contra os interesses populares e está pouco dando importância ao que pensam os brasileiros sobre os mais diversos temas que passam por essas duas casas. Dados mostram uma tendência perigosa. Os brasileiros passam a considerar o parlamento como algo caro e desnecessário, o que fere de morte a democracia e abre caminho a figuras de caráter autoritário. Expressiva parte do Congresso abriu mão de uma aliança com o povo brasileiro para firmar uma aliança com Temer, um elemento com quase 100% de rejeição. É um grande acordo nacional, custeado com dinheiro público, para a aprovação de pautas extremamente nefastas, que contrariam os interesses do povo, que usurpam direitos e garantias, que dilapidam o patrimônio nacional. É essa postura do Congresso que leva o povo a desacreditar completamente em seus representantes e a passar a confiar em super-heróis como coelhos saídos de cartolas mágicas. Juízes, procuradores, outsiders, apresentadores de TV, antipolíticos, até atores de filme pornô, todo tipo de gente dessa natureza passa a ser incensada em razão da satanização da política nascida pelas más práticas e total descolamento dos representantes em relação aos seus representados, como se houvesse salvação para a democracia fora da política. Isso não há. E para muitos desses, o combate à corrupção virou bandeira, bem como de algumas instituições, como se fosse priorado deles esse tipo de compromisso cívico. Esse é um trabalho coletivo, não restrito ao âmbito da Polícia Federal, do Ministério Público, do Poder Judiciário ou de qualquer aventureiro. Lula e Dilma, hoje perseguidos odiosamente por um conluio político entre policiais federais, procuradores e juízes, foram os presidentes que mais dotaram o país de mecanismos de combate à corrupção na nossa história. Governos do PT acabaram com a fama de que o chefe do Ministério Público era um engavetador-geral da República, permitindo plena autonomia à instituição. Foi nesse período que a Polícia Federal teve liberdade para realizar o maior número de operações desde a sua criação, fortalecida que ficou. Órgãos como a Controladoria Geral da União foram criados, bem como eficazes mecanismos de transparência e instrumentos legais para que a população tivesse conhecimento de todos os atos da administração pública, como a Lei do Acesso à Informação. Então, o combate à corrupção, cujo Dia Internacional será comemorado no próximo sábado, é um trabalho coletivo, com o qual nossos governos muito contribuíram.
Não é um procurador que faz palestras a grupos de investidores do mercado financeiro que expoliam o país. Não são delegados militantes na política, ou um juiz que pede ajuda de Temer para interferir no Supremo Tribunal em favor de seus interesses que vão assumir a exclusividade desse trabalho. Aliás, por falar em combate à corrupção, é importante que o juiz Sérgio Moro explique o fato político de conversar junto a Michel Temer e pedir ao presidente da República que exerça o poder que supostamente tem sobre ministros do Supremo em defesa de determinada tese defendida pelo juiz. É como que um sujeito que se considera o próprio Batman tivesse pedido ajuda ao Coringa para combater a criminalidade em Gotham City. Acabou o pudor naquela vara federal. É o juiz defendendo descaradamente a obstrução da justiça, por meio de um grande acordo nacional com o Supremo, contudo, como disse um dia o profeta, um escândalo, o uso da toga para o exercício deliberado da política. Se esse Congresso não responder ao que quer a população e recuperar o seu prestígio junto ao povo, é a esse tipo de atitude e de comportamento atentatório à democracia que estaremos submetendo o Brasil. E todos os países que enveredaram por esse caminho, subvertendo a lei pelas mãos do próprio judiciário e dos órgãos de investigação, tiveram um trágico destino marcado pelo autoritarismo. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.